Olá, aluno, seja bem-vindo à correção do Enem 2016, questão 83. Acompanhe a sua leitura. A figura 1 apresenta o gráfico da intensidade em decibéis da onda sonora emitida por um alto-falante que está em repouso e medida por um microfone em função da frequência da onda para diferentes distâncias, 3 mm, 25 mm, 51 mm e 60 mm. Então, na figura 1, nós temos a resposta de frequência. Figura 2 apresenta um diagrama com a indicação das diversas faixas do espectro de frequência sonora para o modelo de alto-falante utilizado nesse experimento. Então, na figura 2, nós temos aí o espectro de frequência sonora, mostrando quais são os limites de frequência de cada subfaixa, né? O subgrave, o grave, a média baixa, média alta e aguda. Relacionando as informações presentes nas figuras 1 e 2, como a intensidade sonora percebida é afetada pelo aumento da distância do microfone ao alto-falante. Então, observe o que ele está querendo. Ele está querendo saber como a intensidade é afetada pelo aumento da distância entre o microfone e o alto-falante. Letra A, essa intensidade aumenta na faixa das frequências médias. Letra B, diminui na faixa das frequências agudas. Letra C, diminui na faixa das frequências graves. Letra D, aumenta na faixa das frequências médias altas. E letra E, aumenta na faixa das frequências médias baixas. Vamos à resolução. Nessa questão, nós temos uma experiência que está sendo feita com um alto-falante e um microfone. Então, primeiro foi colocado o microfone a uma distância de 3 milímetros do alto-falante e mediu-se então a intensidade captada pelo microfone em função da frequência. Depois repetiu-se essa experiência para outras distâncias. O que está querendo saber nessa questão é o que acontece com a intensidade captada pelo microfone à medida que eu afasto este microfone do alto-falante. A gente quer saber o que acontece com essa intensidade para cada subfaixa. Bom, aqui nós temos o gráfico que foi levantado nessa experiência, né, mostrando como varia a intensidade que está no eixo vertical, em decibéis, em função da frequência que está no eixo horizontal, em hertz. Observe que nós temos 4 gráficos nesta imagem. O gráfico superior é para distância de 3 milímetros entre o microfone e o alto-falante. E depois tem o gráfico para distância de 25 milímetros, 51 milímetros e 60 milímetros. Observe que do lado direito, para altas frequências, os 4 gráficos coincidem. Outra coisa que foi dado nessa questão é uma tabela mostrando os limites de frequência para cada subfaixa feita nessa experiência. Então, o que ele chamou de subgrave são ondas sonoras na faixa entre 20 Hz e 63 Hz. E assim nós temos os limites de cada faixa dentro aí do que foi trabalhado nessa experiência. Bom, vamos então analisar a letra A. A letra A fala o seguinte, lembre-se que o enunciado está falando da intensidade captada pelo microfone à medida que eu vou afastando o microfone do alto-falante. Então eu quero saber o que acontece com a intensidade à medida que a distância vai aumentando. Na letra A, fala que essa intensidade
ela aumenta na faixa das frequências médias quando a distância vai aumentando. Vamos olhar para aquele gráfico. Bom, faixa das frequências médias. Na tabela, olha as frequências médias. Vai de 640 Hz até 2,5 kHz. Então a gente precisa localizar nesse eixo horizontal essa faixa de frequência. Olhe para o eixo horizontal. Eu tenho uma frequência de 20 Hz, depois uma de 50, depois uma de 100, depois uma de 1000. Mas observe que o intervalo entre 100 e 1000, ele está subdividido. Tem aqueles números menores, 2, 3, 4. O que eles significam? A gente está trabalhando no intervalo entre 100 e 1000. O 2 significa 200 Hz. O 3 significa 300 Hz. E assim por diante. O 9 vai significar 900 Hz. E aquele próximo tracinho é o 1000 Hz. Ainda no eixo horizontal, depois do 1000 Hz, nós temos 10.000 Hz, mas observe que o intervalo entre 1000 e 10.000 está subdividido por aqueles números menores. O 2, nesse intervalo entre 1000 e 10.000, o 2 significa 2.000 Hz. O 3, 3.000 Hz. E assim por diante, até chegar no 9, que é 9.000 Hz. E o próximo tracinho vertical é o 10.000 Hz. E depois, no final, a gente ainda tem o 20.000 Hz. Essa é a faixa de frequência trabalhada nessa experiência. Mas observe os gráficos. O que esses gráficos mostram? Mostra o seguinte. Para frequências baixas, que é o lado esquerdo, observe que quanto mais próximo está o microfone do alto-falante, maior é a intensidade. Observe que a curva do 3 milímetros ela é mais alta, indicando que a intensidade é maior. Então, para baixas frequências, quanto mais próximo tiver o microfone, maior é a intensidade. Quanto mais distante estiver o microfone, menor é a intensidade. Agora, olhe para as frequências altas. Para as frequências altas, os 4 gráficos coincidem. Então, isso significa que quando a frequência é alta, a intensidade captada pelo microfone é a mesma para essas 4 distâncias medidas. Não houve diferença. Então, observe o que acontece com a intensidade captada à medida que o microfone vai se afastando do alto-falante. Essa intensidade, ela diminui para baixas frequências e não se altera para altas. Ela nunca aumenta. Então a intensidade captada pelo microfone, ela nunca aumenta à medida que o microfone vai sendo afastado do alto-falante. Então essa alternativa A, que fala que essa intensidade aumenta com o aumento da distância entre o microfone e o alto-falante, está errada. E todas as alternativas que disser que a intensidade captada aumenta quando aumenta a distância, estarão erradas. É o caso também, além da letra A, da letra D, que fala que essa intensidade aumenta na faixa de frequências médias altas, e é o caso também da letra E, que fala que essa intensidade aumenta na faixa das frequências médias baixas. Então, como a gente já eliminou a letra A, letra D e letra E, ficou faltando analisar a letra B e a letra C. Vamos à letra B. O que está dizendo na letra B? Está dizendo que a intensidade captada pelo microfone, ela diminui naquela faixa de frequências agudas quando a distância entre o microfone e o alto-falante aumenta. Observe, frequências agudas. Agudas são altas frequências. É o lado direito daquele gráfico. Do lado direito daquele gráfico, a gente nota que os 4 gráficos coincidem. Então, isso mostra que a intensidade captada é a mesma para as 4 distâncias utilizadas nesse experimento.
Então essa letra B está errada porque está falando que a intensidade diminui e, na verdade, a intensidade é constante na faixa das frequências agudas. Então o gabarito dessa questão é a alternativa que ficou faltando analisar, que é a letra C. Essa letra C fala que a intensidade captada pelo microfone diminui na faixa das frequências graves quando o microfone se afasta do alto-falante. Frequências graves é do lado esquerdo, são baixas frequências. Então olhe para o lado esquerdo. Do lado esquerdo, a intensidade captada pelo microfone depende da distância entre o microfone e o alto-falante. À medida que a distância do microfone ao alto-falante vai aumentando, a intensidade captada pelo microfone vai diminuindo, como diz nessa alternativa. É por isso que o gabarito dessa questão é letra C. Chegamos ao fim desta resolução. Nos vemos na próxima.